Olha aqui, a Ana Prudente em São Paulo está lançando uma campanha pela adoção do voto impresso, cédula de papel, tá certo? Que pode ser contada. E eu acho a coisa mais certa do mundo, e essa é uma precaução absolutamente indispensável, porque está mais que provado que essas maquininhas de votar são facilmente manipuláveis e são manipuladas de fato. Tá certo? Então, mesmo aqui nos Estados Unidos, né, o pessoal, quando tem eleição aqui, o brasileiro se gaba, não, eles levam vários dias para contar os votos, nós em 10 minutos sabemos o resultado. Então, você está se gabando de ser trouxa, quer dizer, nós somos enganados com mais velocidade do que o americano. Porque, veja, a fraude eleitoral aqui não falta, mas ela é mais difícil de cometer e muito mais fácil de controlar. Por quê? Porque em muitos lugares ainda tem a cédula de papel. Não é em todo lugar, mas em muitos ainda tem. Tá certo? Então, eu acho. Ana, tem essa campanha tem meu inteiro apoio, a coisa mais. Se o meu apoio serve para alguma coisa, está aí dado. E vou insistir no assunto de vez em quando aqui no programa. Também, aqui, a Miriam Macedo publicou no blog dela um texto de 8 linhas, dizendo o seguinte, dizendo que com esse negócio de cota, isso aí vai criar uma desconfiança, uma suspeita em torno de profissionais negros. Porque você vai pensar, não, esse doutor aí, ele é da cota, então se o cara é um dentista, é médico, então você já vai ficar desconfiado. Quer dizer, antes não fazia menor diferença, podia ser preto, branco, amarelo, azul, né, verde com bolinhas, você não ligava, tá certo? O que interessava era a competência, mas agora o sujeito já vem com o cartaz, sou da quota, né? Porra, isso aí desmoraliza qualquer um. Isso aí é verdade. A Miriam falou uma coisa, né, absolutamente inegável. Isso vai criar uma prevenção mesmo contra os profissionais negros. Prevenção que na maior parte dos casos será injusta, claro, tá certo? Mas que vai criar, vai, tá certo? Então, outra coisa, eu não entendo cota num país onde metade da população é de pretos e mulatos. Como é possível isso aí? A cota de metade? Né? Isso é absolutamente irrealizável. Então, se eu fixo uma cota de 20%, falo, bom, fixar a cota é injusto. Quer dizer, se existe uma diferença, por exemplo, nas profissões de alto nível, o número de brancos é bem maior do que o de negros. Claro que é assim. Então, isso é um resíduo histórico do fato de que, quando acabou a escravidão no Brasil, não havia emprego para a massa de ex-escravos. Simplesmente não havia. Você não pode esquecer que a libertação dos escravos foi no fim do século XIX. A industrialização no Brasil só começou na década de 30. Quer dizer, os caras tiveram 40 anos, tá certo, para procriar sem ter emprego, meu Deus do céu. Não tinha emprego, não tinha onde morar. Da onde você acha que foi a origem das favelas? A favela foi isso. Né? Então, os caras não tinham lugar para isso na cidade, se ajeitaram lá no morro. Tá certo? Então, 40 anos, olha, muita gente que surgiu. Tá certo? Então, a sociedade não tinha como absorver esta mão de obra. E só muito gradativamente, você sabe que a industrialização brasileira não foi essas maravilhas. Teve um impulso na década de 30, outro na década de 60, um pequeno, mais breve nos anos 70, mas é por solavanco. Não é uma coisa contínua, tá certo? O país ainda está subindustrializado, se você for comparar com a população. Então, é claro que ficou, né, esta deformidade na sociedade brasileira. Essa deformidade não foi implantada por lei. Tá certo? Não foi ninguém que disse, olha, aqui nós só vamos dar emprego para branco. Não existem leis discriminatórias no Brasil. Mas tem uma discriminação econômico-social que é fruto da própria formação errada. Quer dizer, quem mandou ter escravos? Você sabe que o Brasil foi um dos países mais escravagistas do mundo. Para competir com o Brasil, só o pessoal do mundo islâmico. E esses foram os campeões de escravagismo. E curioso, eles mesmos fazem campanha contra o Ocidente, dizendo que o Ocidente é escravagista. Né? Então, nas últimas. Só que esse foi um assunto proibido durante muito tempo. Agora, nos últimos 20 anos têm surgido estudos cada vez mais impressionantes, onde você vê que o volume da escravidão islâmica foi muito maior do que no Ocidente, inclusive o volume de vítimas. Então, dizia que morria muita gente no transporte marítimo. Né? Morria 100 vezes mais gente no transporte a pé para os países islâmicos. Catava o cara, sei lá, no Sudão para levar para a Meca. Né? Então morria 80% no caminho, 80%. Sem contar os caras que chegavam lá e eram castrados. Por quê? A escravidão nas Américas foi mais para trabalho na lavoura. E a escravidão do mundo islâmico
foi mais para a satisfação sexual dos senhores de escravos. Então ia muito mais, aqui ia muito mais homem do que mulher, para lá ia muito mais mulher do que homem. E dos homens, uma boa parte era cortavam as bolas, tá certo? Para não ter perigo do sujeito oferecer concorrência para o patrão. Então, este, aliás, é um dos motivos de você ter pouca população mestiça naquela área do planeta. Ao passo que, sobretudo na América do Sul, né, e sobretudo no Brasil, a população de mestiço é imenso. Isso é o que mostra que não havia uma separação estanque entre as raças, não havia uma estratificação social, estava tudo misturado. Inclusive a nossa elite política e intelectual do século XIX, o coeficiente de mulato ali era quase 50%. O que mostra que a sociedade em si, ela não era racista, ou pelo menos não era profundamente racista. Tá certo? Quanto, vamos dizer, a escravidão, quanto de escravo que veio para a América do Norte e para os Estados Unidos é absolutamente irrisória comparada com o que foi para o mundo islâmico. Mas aí, no mundo islâmico jamais teve uma campanha abolicionista. Por quê? Porque a escravidão está consagrada no Corão como um direito inquestionável. O mito de que no Islã o tratamento dos escravos era mais brando, mais humano, hoje já está completamente derrubado. Você leu sobretudo os livros do Bernard Lugan, que é o maior historiador da África, o maior historiador vivo da África, presentemente, Bernard Lugan, Lugan, e vocês vão ver que isso aí já não tem como sustentar esta coisa. Mas, no Ocidente, o Brasil foi campeão absoluto, tá certo? De escravidão, o que em si já é uma vergonha, tá certo? Né? Eu me lembro quando me levaram para... precisa ver o mercado de Olinda, né? Eu chego lá num edifício meio sinistro e a gente sentiu alguma coisa estranha no ar, né? Falei, isso aqui era mercado do quê? Os caras eram mercado de escravo. Eu falei, vamos embora dessa merda, não quero ver isso não. Né? Quer dizer, era uma coisa que devia ser escondida, né? Certo? Ou só mostrada como mau exemplo, tá certo? Então, ficou esta marca na sociedade brasileira. Né? Agora, para resolver isso aí por meio de lei, é claro que é um negócio utópico que só vai criar crise e criar conflito. Só tem um jeito de resolver o problema como foi resolvido aqui. Porque se você tem uma democracia capitalista próspera, a coisa vai equalizando. Você vê que a comunidade negra americana é a 15ª economia do mundo hoje. Né? Não há mais diferença socioeconômica nenhuma entre negros e brancos aqui. Agora, o problema é o seguinte, o problema é que quanto mais eles sobem na vida, mais revoltados eles ficam. E isso é normal. Eu já disse para vocês, não aparece revolução em nenhum país de economia declinante. É quando a pessoa começa a subir na vida, então é natural que junto com a ascensão socioeconômica surjam as ambições políticas. É claro, o sujeito que está lá, morrendo de fome, tá certo? Sem comer faz 4 dias, ele vai pensar, eu quero ser vereador, quero ser governador do estado. Ele vai pensar uma coisa dessa, pô. Né? Agora, de repente você está bem na vida, você tem lá 4, 5 filhos na faculdade, você pensa, meus filhos podem ser governador, podem ser presidente da república. Né? Então, é a ambição de poder que cria os conflitos políticos. Se não há ambição política, não há conflito político. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, você veja, os países que tiveram revolução, como por exemplo a China, a Rússia, a França, eram todos países que estavam prosperando muito, estavam crescendo muito. O crescimento econômico cria por si o desequilíbrio político, isso é inevitável. Tá certo? Então aqui também, os negros aqui, eles ficam revoltados não porque eles estão mal, mas porque eles querem mais poder. Né? Então já fizeram o presidente da república. Não, também não basta, nós queremos fazer todos os governadores, todos os prefeitos. Todo movimento político é assim. Quer dizer, tem uma a ambição totalitária é inerente, de certo modo, à política mesmo. Quer dizer, toda política aspira a ser... Você tem um livro interessante, Filosofia Política, do Eric Weil, né, em que ele diz que toda proposta política, em princípio, é universal. Se você aparece com uma ideologia, toda ideologia tem ambição universal. Isso é inevitável. Então, aqui nos Estados Unidos, o conflito racial que existe não é de ordem socioeconômica, é de ordem puramente política e cultural. Agora, o conflito que está surgindo no Brasil é um conflito imitativo, que surge quando as altas esferas decidem copiar, né, as táticas do movimento negro dos Estados Unidos e adaptam numa outra circunstância social completamente diferente, sem saber o que vai dar.
Quer dizer, em primeiro lugar, é macaquice, é mania de brasileiro de copiar o que os americanos fazem. Isso aí já vem desde, ó, vocês leiam lá a Ilusão Americana do Eduardo Prado, já está lá. Agora, a esquerda copia os americanos igualzinho. Né? Antigamente a esquerda falava mal dessa macaquice, porque era a direita que copiava. Agora a própria esquerda copia. Quer dizer, não é a questão de ser de esquerda ou direita, é a questão de ser brasileiro. Se você é brasileiro, tá certo? Você é um macaqueador compulsivo, tá certo? Então, esta consequência que a Miriam está assinalando aqui é absolutamente inevitável. É de criar um preconceito contra os caras porque eles são os homens da cota. Agora, por ter escrito isto, ela recebeu, né, e-mails do seguinte teor. Né? Sua racista filha da puta, você não tem noção de humanidade. Né? Seu preconceito é vergonhoso. Se você não estiver com medo de sair de casa, é bom começar a ter. Tem ameaça explícita. E pior, como sempre acontece, né, o pessoal da onde parte essas coisas, eles mesmos tratam de processar a Miriam antes. Então ela perguntou o que eu fazia. Eu falei, processo os caras imediatamente. A melhor maneira de você não ser processado é processar antes, porra. Né? Então, é claro que tem que dar uma queixa disso aqui. Vai na delegacia de crimes de internet e pronto, dê a queixa.